Olá! Nessa nossa conversa, a gente vai mergulhar numa ideia que pode de verdade transformar a fé. E se o Espírito Santo não for só uma força, uma energia, sabe, ou uma atmosfera, mas sim uma pessoa? A jornada aqui é entender o Espírito não como um o quê, mas como um alguém. E tudo começa com uma pergunta. Uma pergunta que, olha, ecoa no coração de muita gente. Imagina só o Jonas, um líder de louvor super bem-sucedido com tudo que se espera. Voz afinada, apresentações impecáveis, a admiração de todo mundo na igreja. Mas, no silêncio, quando as luzes se apagavam, era essa pergunta que assombrava ele. E é essa sensação de vazio, no meio do aparente sucesso, que vai ser o nosso ponto de partida. A história do Jonas é sobre uma crise que acontece bem no auge da performance dele. Justamente no momento em que tudo parecia perfeito, uma desconexão gigantesca foi revelada. Vamos ver o que aconteceu naquela noite. Ok, vamos acompanhar essa linha do tempo. O Jonas está lá, pronto para a grande conferência, mas bem no meio da apresentação, pá! A energia da cidade cai. É só um segundo, mas é o suficiente para derrubar o som e junto toda a confiança dele. Se sentindo um completo fracasso, ele sai para a chuva e encontra a Dona Sofia, uma senhora da igreja que faz uma pergunta bem enigmática para ele. Já reparou que uma vela não reclama quando falta luz? É claro que a Dona Sofia não estava falando de velas, né? Ela entrega o Novo Testamento dela todo molhado e aponta para esse versículo sublinhado lá em Efésios. Aquela frase, não entristeçam o Espírito Santo, virou o ponto de virada para o Jonas. A questão não era sobre a performance que falhou, mas sobre uma relação que estava sendo completamente ignorada. Dias depois, sem conseguir se reconectar, sentindo aquele nó na garganta, o Jonas volta para a igreja vazia, no meio da madrugada. Ele acende uma vela e, no silêncio, sem nenhuma frase ensaiada, ele finalmente consegue ser sincero. Ele percebe que o foco dele não era a presença de Deus, mas a reação do público. Ele estava correndo atrás do aplauso e não da comunhão. E essa simples confissão, nossa, mudou tudo. A história do Jonas abre essa porta para a gente aprofundar um pouco mais. Então vamos estruturar nossa análise em 4 partes. Primeiro, essa mudança fundamental de enxergar o Espírito como uma pessoa. Depois, os traços dessa personalidade. Em seguida, o que significa na prática agradar ou entristecer ele. E por fim, como começar essa conversa. Sabe, a descoberta que curou aquele vazio do Jonas foi uma virada de chave na perspectiva dele. Deixar de tratar o Espírito Santo como uma ferramenta para ser usada e passar a reconhecê-lo como alguém que já está presente. E aqui está o pulo do gato, o que significa dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Biblicamente, isso se apoia em 3 pilares. Ele tem uma mente, emoções e uma vontade. Ele não é uma influência abstrata, uma energia no ar. Não, ele é um ser com todas as capacidades que definem o que é personalidade. Então, vamos dar uma olhada em cada um desses 3 traços, um por um. Entender que o Espírito pensa, sente e decide é o que transforma a fé de um monólogo para um diálogo, de uma prática para um relacionamento de verdade. A mente do Espírito é muito ativa e profunda. A Bíblia diz que ele esquadrinha as profundezas de Deus, sabe? Como alguém que investiga tudo nos mínimos detalhes. Ele ensina, e não é só despejando informação, mas ajustando a lição para cada um. Ele intercede com uma mentalidade totalmente alinhada à de Deus. E ele toma decisões, como quando instruiu a igreja, separem para mim Barnabé e Saulo. Isso mostra um intelecto vivo, ativo. E não para por aí. A vida emocional do espírito é tão real quanto. A Bíblia fala em entristecer o espírito, uma dor que é causada por coisas como palavras rudes, rancor. Por outro lado, a alegria dele transborda, é como um pular de alegria quando a graça floresce. E tem também um zelo, um ciúme santo que anseia por um coração inteiro, não dividido. E por último, mas super importante, o espírito tem uma vontade própria. Ele não é uma força que a gente ativa. Paulo diz que ele distribui os dons como quer, o que indica uma escolha deliberada com propósito. Lá em Atos, a gente vê o Espírito guiando ativamente a missão, às vezes impedindo a equipe de ir a um lugar e em outras abrindo o caminho claramente. Isso é sinal de uma vontade que é soberana e boa. Ok, então se a gente parte do princípio de que o Espírito Santo é uma pessoa, o que muda? Tudo! A obediência deixa de ser sobre seguir regras frias e passa a ser sobre cultivar um relacionamento. É quase uma inteligência relacional. Aprender o que agrada e o que fere a pessoa com quem a gente se relaciona.
Lá em Efésios, no capítulo 4, tem praticamente um mapa, um GPS para esse relacionamento. A gente agrada o Espírito com atitudes que constroem, palavras que edificam, a busca pela paz, o perdão, e em contraste a gente o entristece com o que destrói. Palavras que corroem, mentira, amargura. No fim das contas, é uma escolha diária entre construir ou destruir essa comunhão. Tá, mas como isso funciona no dia a dia? Vamos pegar um exemplo prático. Usando o guia de diagnóstico do material original para a palavra torpe, ou seja, uma palavra corrosiva. O primeiro passo é o alerta, é perceber quando se usa sarcasmo, fofoca. O segundo é o reparo, ir direto na pessoa e pedir perdão. E o terceiro é a prática, criar o hábito de encorajar muito mais do que criticar. É teologia aplicada à vida real. E tudo isso nos leva de volta para o começo da nossa conversa, para a história do Jonas. A mudança dele, e a nossa também, não é sobre melhorar a performance, mas sobre começar uma conversa de verdade, passando do barulho do palco para a atenção que só o silêncio traz. E aqui, gente, está a grande sacada de tudo isso. O relacionamento com o Espírito não começa com o nosso esforço para fabricar um sentimento ou uma atmosfera espiritual. Começa com o simples reconhecimento de que ele já está presente. É uma questão de percepção, não de produção. Ele é uma pessoa a ser reconhecida, não uma força a ser conjurada. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão inspirada naquela noite escura do Jonas. E se a busca por uma conexão mais profunda não estiver nos grandes eventos, nos sons perfeitos ou nas luzes brilhantes, mas exatamente no oposto, na quietude, onde finalmente se torna possível ouvir a pessoa que sempre esteve ali?